Seja bem-vindo ao canal e Audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto: Os Microespiões, de Ray Bradbury. Dentro do silêncio da sala, o ruído renitente das teclas da máquina de escrever parece lembrar a insistência com que alguém bate a uma porta sem ser atendido. O suor escorre de minha testa e cai sobre o teclado que meus dedos trêmulos martelam sem parar. Além desse barulho, ouve-se o zunido monótono e incomodativo de um mosquito que voa em círculos, em volta da minha cabeça, enquanto várias moscas insistem em voejar esbarrando nas telas da janela. Acima de minha cabeça, na lâmpada nua que pende do teto num fio empoeirado, há uma pequena mariposa branca que mais parece um pedacinho de papel, num volitar incansável. Uma formiga sobe lentamente pela parede, observo-a de vez em quando, e não posso evitar o riso de amargura que me acode então. Quanta ironia nas moscas voejantes, nas formiguinhas ruivas e nos grilos ruidosos. Como estávamos enganados, os três. Bill, Susan e eu. Você que está lendo o que escrevo, seja quem for e onde quer que esteja, se chegar até o fim, nunca mais na vida ouse pisar nas formigas da calçada, esmagar besouros contra a vidraça ou matar o grilo que cricrila na lareira. Pois foi esse o maior erro que William Tinsley cometeu em toda sua existência. Lembra-se de Bill, isto é, William Tinsley, não é verdade? O homem que investiu $1 milhão só em inseticidas, papel para pegar moscas e toda sorte de preparados para acabar com as baratas. Não havia em seu escritório 1 milímetro sequer que não fosse rigorosamente pulverizado com desinfetantes e parasiticidas, pois ali não se admitia o mosquito, por menor que fosse, nem uma mosca. Não havia uma parede branca, uma mesa verde, ou uma superfície imaculada capaz de atrair moscas ou mosquitos, pois, imediatamente, William Tinsley pegava seu poderoso moscadeiro para eliminá-los. Jamais pude esquecer aquele instrumento mortal. Como a mão de um carrasco, Bill, o monarca, administrava sua indústria empunhando aquela peça de vime como se fosse um cetro. Eu era secretário de Tinsley e seu braço direito, na indústria de utensílios domésticos, e muitas vezes o adverti com relação a seus investimentos. Pela primeira vez, Tinsley chegou para trabalhar, com seu mata-moscas debaixo do braço, em julho de 1944. Nos dias de expediente, a partir de então, embora eu estivesse numa das salas internas, não podendo ver a porta de entrada quando ele chegasse, eu saberia, por causa dos sons sibilantes que seu instrumento fazia, logo que ele começava a caçada aos insetos, que, aliás, era a primeira ação de seu dia de trabalho. À medida em que os dias foram passando, comecei a notar que Tinsley ficava cada vez mais nervoso, preocupado e espantado. Enquanto me ditava cartas, eu o surpreendia procurando com os olhos, sem parar, em todas as direções, nas paredes, nas cadeiras, mesas, papéis, livros e até mesmo na minha roupa, por algum pontinho que se movesse para eliminá-lo instantaneamente. Uma vez, resolvi fazer um comentário humorístico, dizendo que William Tinsley e Clyde Beatty eram os dois mais destemidos domadores de feras do mundo. Mas Bill não gostou da brincadeira e passou alguns dias me tratando com certa frieza. Cheguei à conclusão de que, afinal, cada pessoa é livre e tem o direito sagrado de ser tão extravagante quanto quiser. Naquela manhã, ele chegou cedo e, quando me viu de bloco e lápis na mão, foi dizendo: "Olá, Steve, antes de começarmos, quer ter a gentileza de remover os cadáveres?" Olhei para o tapete e percebi, aqui e ali, os adversários tombados, moscas mortas, silentes, esmagadas, vencidas. Coloquei uma a uma na cesta de papéis, resmungando. Então Tinsley começou a ditar a primeira carta do dia, para H.S. Little. Filadélfia. Caro Little, desejo fazer um investimento na sua indústria de inseticidas pulverizados. A quantia de $5 mil. 5 mil? Perguntei espantado e interrompendo a carta. Tinsley ignorou minha pergunta e continuou. $5 mil. Providencie a produção imediata, tão rapidamente quanto permitam as condições bélicas atuais. Sinceramente seu, etc. Então, revirando o mata-mosca, falou: "Você acha que estou maluco? Isto é um post-scriptum, ou é uma pergunta a mim?" Indaguei. Mas antes que ele respondesse, o telefone tocou. Era da firma de controle e combate ao cupim para a qual Tinsley me havia ordenado preparar um cheque de $1.000, pela imunização que havia feito em sua residência. Bill girou em sua cadeira de metal dizendo, satisfeito: "Há uma coisa de que gosto aqui nas salas de meu escritório. Tudo é de ferro, de metal, de cimento, de materiais que não possibilitam a menor oportunidade aos cupins." De repente, deu um salto da cadeira. O moscadeiro volteou no ar, enquanto Bill exclamava perplexo: "Raios, Steve, será que isso estava aí o tempo todo?" Uma diminuta mancha escura parou de zumbir, descreveu uma última curva no ar e desapareceu protegida por um silêncio absoluto. Tive a impressão de que as 4 paredes brancas da sala se tinham aproximado mais de nós, naquele momento de grave e total silêncio, subitamente quebrado apenas pela respiração ofegante de Tinsley.
O diabólico inseto não parecia estar em parte alguma. Bill explodiu irritado. Ajude-me a encontrar aquela maldita mosca, Steve. Onde raio se meteu? Calma. Calma. Procurei tranquilizá-lo. Mas neste momento, alguém bateu a porta e Tinsley ficou frenético. Não entre, gritou nervoso. Fique aí fora. Saia da porta. E correu afoito para passar o ferrolho de segurança. Parou um momento, arquejando e examinando tudo em volta com os olhos. Depois avisou, vamos, Steve. Depressa. Agora. Procure. Não fique aí parado olhando. Procure. Em seguida, esquadrinhou alucinado pelas cadeiras, mesas, paredes, tapetes, livros, almofadas, até que localizou o pequeno ser que se denunciará, voltando a zumbir e que foi imediatamente esmagado pelo pé triunfante de Bill que, só então, voltou a sorrir vitorioso e sentou para descansar da batalha. Percebi que se preparava para me passar uma reprimenda e atalhei depressa. Escuta aqui, Bill. Sou seu secretário, seu braço direito, seu amigo, mas não sou radar para descobrir insetos zumbidores ou silenciosos. Além disso, não tenho olhos atrás da cabeça. Nem eles também, replicou nervoso. E sabe o que eles fazem? Eles. Mas quem são eles? Tinsley não respondeu. Foi até sua mesa e se acomodou em sua poltrona de metal, com ar muito sério. Depois de alguns segundos, voltou a falar. Não importa, esqueça Steve, esqueça e não comente com ninguém. Resolvi acalmar a minha irritação. Bill, falei mansamente. Acho que você deveria ir a um psiquiatra. Meu amigo deu uma gargalhada amargurada. Então o psiquiatra contaria a mulher dele, e ela contaria a outras pessoas e eles acabariam sabendo. Eles estão em toda parte. Não quero ser prejudicado em minha campanha. Se você se refere à fortuna que tem enterrado nas indústrias de inseticidas e pós-contrabaratas, pulverizadores e não sei mais o que, só nestas últimas semanas, respondi, alguém deveria mesmo fazê-lo parar. Você vai provocar sua própria ruína, a minha e a de nossos investidores. Francamente, Bill, cale-se, rebateu zangado. Você não compreende, não sabe de nada. Acho que não sabia mesmo, nem compreendia bem. Voltei à minha sala e, durante o dia todo, ouvi o som irritante do moscadeiro cortando sibilante o espaço. Naquela noite, fui jantar com Susan Miller e falei a ela sobre a mania do meu amigo Bill Tinsley. Ela ouviu com interesse e paciência profissionais e depois, pegando um cigarro, falou, Steve, sou psiquiatra, mas não terei oportunidade de fazer alguma coisa, a não ser que o próprio Tinsley me venha procurar. Não poderei ajudá-lo, a não ser que se convença de que precisa de ajuda. E, com um tapinha amável em meu braço, concluiu, está bem. Irei ver seu amigo, se você insiste, mas será só por amizade. Sei que a batalha estará antecipadamente perdida, se o paciente não quiser cooperar. Você precisa me ajudar, Susan. Insisti, dentro de um mês ele estará perdido, liquidado. Acho que está com mania de perseguição. E fomos à casa de Tinsley. O primeiro encontro transcorreu muito bem. Rimos, brincamos, dançamos e fomos jantar no Brown Derby e nem por um momento Bill desconfiou de que aquela moça, esbelta e de voz suave, que teve nos braços, ao dançar uma valsa, era uma psiquiatra que o estava observando enquanto conversavam e anotando suas reações com acuidade profissional. Da mesa, eu os observava e não pude evitar um sorriso. Susan também ria, no momento, de alguma coisa que Bill disse, pois estava muito bem-humorado. Voltamos de carro, satisfeitos e tranquilos, num silêncio descontraído e agradável, que sempre segue uma noite boa de divertimentos e sem incidentes. O perfume de Susan se espalhava pelo carro, o rádio tocava baixinho músicas embaladoras e os pneus deslizavam na estrada serenamente. Olhei para Susan e ela respondeu com um olhar tranquilo, querendo dizer que ainda não percebera coisa alguma nas atitudes e comportamento que indicasse qualquer distonia em meu amigo Tinsley. Fiquei desconcertado. Naquele exato momento, uma mariposa entrou voando pela janela do carro e começou a debater-se contra o para-brisa. Tinsley deu um grito incontrolável e largou o volante do carro, enquanto, com as mãos enluvadas, procurava pegar a intrusa. Seu rosto estava lívido. O carro ficou desgovernado e os pneus cantaram. Susan, que estava ao lado de Bill, conseguiu segurar o volante com firmeza e manteve o veículo na estrada, até finalmente irmos diminuindo a velocidade e pararmos. Então, Bill, que conseguirá apanhar a pequenina mariposa, apertou-a com raiva entre os dedos, e o pó de suas asinhas caiu sobre o braço de Susan. Ficamos calados por uns momentos, até recuperarmos a calma. Susan olhou para mim e, desta vez, percebi que acabava de aceitar meus argumentos e compartilhava de minha apreensão a respeito de Tinsley. Fiz sinal com as sobrancelhas indicando que a compreendia. Bill olhava para frente, como se estivesse sonhando, e disse, 99% da vida que existe no mundo são insetos. Em seguida, subiu as vidraças do carro e, sem dizer palavra, nos levou para casa. Uma hora depois, Susan me telefonou. Steve, você tinha razão. Bill é vítima de um terrível complexo que ele mesmo fomentou. Vou almoçar com ele amanhã. Acho que gosta de mim,
e talvez eu consiga descobrir o que queremos saber. Antes que esqueça, Steve, ele tem ou já teve animais de estimação? Tinsley jamais possuiu um cão ou um gato. Detesta todos os animais. Eu deveria ter percebido isso, murmurou ela. Bem, então boa noite. Até amanhã. As moscas se reproduzem rapidamente, como todos os dípteros, e zumbiam como 1 milhão de máquinas elétricas de dimensões diminutas em torno das lâmpadas da rua, naquela noite de verão. Como aviões pequeninos, faziam volteios no ar, ou desciam em reta para desovar, para cortejar seus pares e casar e bater as pequenas asas, alçando o voo novamente. Eu as observava em seus rodopios, enquanto imaginava por que motivo Bill as temia tanto, matando-as apavorado. Enquanto caminhava pelas ruas, à minha volta, nas esquinas, nas calçadas, no espaço, percebia moscas voando por toda parte, zumbindo e batendo as asinhas multicores com velocidade inacreditável. Comecei a enumerar os pernilongos, os borrachudos, as vespas, besouros dourados, mariposas e formigas vermelhas. O mundo, repentinamente, se apresentou para mim muito mais vivo e buliçoso do que jamais o fora, antes que a estranha fobia de William Tinsley despertasse minha atenção para aquela zonomia entômica. Sem perceber, eu ia fazendo um gesto automático para expulsar uma pequena formiga ruiva que caíra de um arbusto, sobre a manga de meu casaco. Mas, nesse instante, vi que chegava à esquina e, logo adiante, ficava a conhecida Casa Branca onde residia o advogado Remington, que administrava os bens da família Tinsley, há mais de 40 anos, antes mesmo do nascimento de Bill. Remington era para mim apenas um conhecido do campo das relações comerciais, mas mesmo assim toquei a campainha e momentos depois estava sentado em sua sala, diante dele, com um copo de xerez na mão. Sim, eu me lembro, falou Remington, recorrendo lentamente a memórias remotas em reação a minhas perguntas. O pobre Bill era muito jovem, teria talvez 17 anos naquela ocasião, quando aconteceu. Aconteceu? Perguntei curvando-me para frente com redobrada atenção e interesse, enquanto sentia a pequena formiga caminhar pelo dorso da minha mão, indo esbarrar no punho branco da minha camisa. O que aconteceu? Algum acidente? O advogado concordou com a cabeça e, em seu olhar, se evidenciava uma lembrança nítida e penosa. Com palavras precisas, praticamente, traçou diante de meus olhos um quadro, onde assinalou os fatos, de modo claro e impressionante. Quando William tinha 17 anos, o pai o levou, certa vez, a uma caçada nas vizinhanças do Lago Arroviado. Era outono, e a região estava belíssima, o dia claro e o ar frio e convidativo. Lembro-me bem de todas essas circunstâncias, porque também eu estava caçando, naquela ocasião, talvez a menos de 100 quilômetros de distância, na mesma tarde. A caça era farta. Sentia-se, com frequência, a presença de outros caçadores que aproveitavam a oportunidade, caminhando cautelosamente entre os pinheiros. O pai de Bill encostou a arma num tronco, enquanto amarrava os cordões da bota, quando um bando de codornas levantou o voo de repente, e algumas aves assustadas pareciam vir em direção deles. Remington parou um momento, fitando o copo de bebida que tinha nas mãos, escolhendo as palavras para prosseguir. Uma das codornas, desnorteada, esbarrou na carabina que disparou sozinha, e o tiro foi atingir em cheio o rosto do pai de Bill. Meu Deus! Exclamei aturdido e, em minha mente, vi o pai de Tinsley cambaleante, levando as mãos ao rosto ferido, gemendo e tombando coberto de sangue diante do olhar aterrorizado do filho que, paralisado de pavor e espanto, não podia acreditar no que via e não conseguia se mover ou fazer alguma coisa. Tomei um gole de xerez, quase sem saber porquê, e o advogado continuou narrando, mas esse é o detalhe menos apavorante do acidente, embora possa parecer mais do que suficiente. Porém, o que aconteceu depois ao rapaz foi indescritível. Disparou imediatamente em busca de socorro, correndo cerca de 8 quilômetros sem parar, deixando o pai morto, mas que insistia em julgar ainda com possibilidades de sobrevivência. Gritando desesperado, suando, arquejando, o jovem Tinsley conseguiu atingir a estrada e, dentro de 6 horas, estava de volta ao local do acidente, acompanhado de um médico e mais 2 homens pressurosos em ajudar. O sol declinava, quando conseguiram finalmente localizar o lugar do acidente, entre o pinheiral, onde jazia o corpo da vítima. Remington fez nova pausa, fechou os olhos, revivendo talvez o horror da cena, balançando a cabeça contristado, e continuou com voz pausada. O corpo todo de Tinsley, braços, pernas e tronco, cabeça, o rosto que tivera feições tão másculas e atraentes, estava inteiramente enxameado, coberto por uma camada movediça e feroz de insetos de todas as espécies, formigas, moscas e vermes ávidos e asquerosos, atraídos todos pelo odor adocicado do sangue, agora coagulado e pegajoso. Seria impossível conseguir ver 1 milímetro sequer da pele do corpo do pai de Bill Tinsley. Mentalmente, cheguei a ver o ponto da floresta entre os pinheiros, e os 2 homens e o médico, aflitos, tentando, penosamente, afastar o rapaz da cena apavorante do corpo paterno sendo devorado pela ordem infecta e voraz de todas as espécies de insetos, em movimento constante. Em algum lugar da mata, um pássaro teria soltado um pio, um esquilo teria fugido ligeiro entre a folhagem, assustado pelo menor ruído, e as codornas teriam batido as leves asas.
Os 3 homens a custo pegam Bill pelo braço e o conduzem para longe daquela cena dantesca. Sem querer, e sem que eu mesmo percebesse, uma exclamação de horror devia ter escapado de meus lábios, pois, quando voltei à realidade praticamente a mim, senti o olhar preocupado do advogado fixo em meu rosto e o copo de xerez que estivera em minha mão estava agora partido, no chão e, certamente, ao quebrar-se produzir um pequeno corte em meu dedo, sem que eu sentisse. Assim se explica a fobia de Tinsley, sua aversão quase patológica a todos os insetos e animais. Consegui falar uns minutos mais tarde, depois que passou a arritmia cardíaca, provocada pela revelação trágica, que vem crescendo assustadoramente com o tempo, até transformar-se numa obsessão. Remington demonstrou grande interesse pelo problema de Tinsley e eu quis saber qual era a profissão do pai de Bill. Pensei que o senhor soubesse, respondeu o advogado, espantado. Mas o Tinsley pai era um renomado naturalista. Muito famoso mesmo. Que ironia, não é verdade? Que viesse a ser morto por culpa das diminutas criaturas que tanto estudou e conheceu. Sim, concordei e, levantando-me, apertei a mão de Remington para me despedir. Muito obrigado, doutor. Sua colaboração será valiosa. Agora devo ir. Boa noite. Fiquei parado algum tempo na rua, respirando o ar fresco da noite, diante da casa do advogado, sentindo que a mesma formiguinha continuava passando nervosamente pelas costas de minha mão. E comecei a solidarizar-me profundamente com Bill, e a compreender, pela primeira vez, seu comportamento singular. Na tarde seguinte, fui em meu carro buscar Susan. Ela levantou o pequeno véu de seu chapéu e olhou para longe dizendo: "O que você acaba de me contar indica perfeitamente o ponto nevrálgico de Bill. Ele vem fomentando esse terror ininterruptamente", e acenando com a mão mostrou: "Veja, não é difícil acabar acreditando, como ele, que os insetos são realmente horripilantes e perigosos. Há uma bruxa nos acompanhando. Está vendo? Será que está ouvindo e entendendo o que dizemos?" O pai de Tinsley era naturalista, e o que aconteceu? Intrometeu-se onde não era desejado e eles o mataram. É o pensamento que dia e noite, desde então, persegue a mente perturbada de Bill e, para onde quer que ele olhe, vê aquelas diminutas formas de vida. Suas suspeitas e seus temores foram tomando vulto, forma e substância. Não posso mais criticá-lo, falei. Se meu pai tivesse sido vítima da mesma fatalidade, aposto que ele se recusa a falar, se houver um inseto na sala, não é assim? Exatamente. Teme que eles escutem e descubram o que ele sabe. Para você está claro que isso é uma tolice, não é mesmo? Bill não poderia guardar segredo dessa forma, achando que borboletas, formigas, moscas domésticas e mosquitos ou pulgas são emissários do mal. Pois você e eu falamos abertamente sobre o assunto, assim como tantas outras pessoas. Mas ele alimenta a ilusão de que, desde que ele, Tinsley, não diga uma palavra comprometedora em presença dos insetos ou animais, continuará vivo, compreende? Eles não o destruiriam, não é? Mas se eles fossem malignos e temessem a revelação do que ele sabe, já o teriam destruído há muito tempo. Talvez estejam zombando dele, arrisquei. Você há de concordar que há algo estranho em tudo isso. O pai de Bill estava às vésperas de uma descoberta importante e sensacional, quando foi morto. Parece fazer sentido, não acha? Acho melhor tirar você do sol, respondeu Susan sorrindo. Vamos ali para a sombra. No domingo seguinte, pela manhã, Bill Tinsley, Susan e eu fomos à igreja e ficamos sentados muito tempo quietos, no ambiente de paz, ouvindo a música litúrgica. Durante a missa, Bill começou a rir e só parou quando lhe apliquei uma cotovelada nas costelas e perguntei baixinho o que havia de tão hilariante. Olhe para o reverendo, respondeu ele mal contendo o riso. Há uma mosca pousada em sua calva. Uma mosca em plena igreja, ouvindo a missa. Estão por toda parte afinal. O padre pode falar à vontade, que já não vai adiantar coisa alguma, ó meu Deus. Depois da missa fomos passear um pouco e fazer um piquenique no campo, sob o céu azul e límpido. Várias vezes, Susan tentou conduzir a conversa de modo a pressionar Bill para que abordasse o assunto, o tema de sua fobia, mas ele apenas apontou, em silêncio, para uma procissão de formigas que passeavam por cima da ponta da toalha de linho e abanou a cabeça negativamente, meio zangado. Mais tarde, pediu desculpas e, ainda muito tenso, sugeriu que fossemos até sua casa. Naquela noite, precisava de companhia amiga. Os negócios não estavam indo bem, e ele estava deprimido, não queria ficar só. Susan e eu concordamos imediatamente em lhe dar apoio com nossa presença. Assim é que, algumas horas depois, estávamos na sala de estar de sua casa, segurando nossos copos de bebida, e Tinsley, bastante agitado, passeava de um lado para outro, empunhando seu moscadeiro de vime, procurando pelos cantos e por toda parte moscas e mosquitos que eliminava mal os descobria. Finalmente falou, batendo com os nós dos dedos na parede. Estas paredes são folheadas com metal. Nem cupim, nem caruncho, nem baratas ou carrapatos conseguem alojar-se aqui. As cadeiras também são de metal. Tudo metálico. Estamos sozinhos afinal, não é mesmo? Acho que sim, concordei olhando em volta. Muito bem, disse Bill num suspiro de alívio. Vocês, Susan e Steve,
Alguma vez já pararam para pensar sobre Deus e o demônio e o universo? Já pararam para pensar em como o mundo é cruel? De como nos esforçamos para ir para frente e levamos uma pancada na cabeça, mal damos o primeiro passo? E, vendo que eu concordava, prosseguiu. Algumas vezes então, vocês também já se perguntaram, onde está Deus? Onde estão as forças do mal? E ficam tentando imaginar como essas forças se manifestam e onde se ocultam, se não será em anjos invisíveis. Pois bem, a resposta é simples, é racional e científica. Somos constantemente vigiados. Haverá em nossa existência um segundo que passe sem que uma mosca atravesse zumbindo pela sala, ou uma formiga se arraste pelas paredes, ou uma pulga pouse num cão ou gato, ou uma barata, traça ou cupim execute a sua lenta e paciente missão destruidora. Ou um mosquito passe zunindo pela nossa cabeça. Susan nada disse, mas continuou olhando para Tinsley, com interesse e serenidade e cuidando para que ele não percebesse o seu verdadeiro ponto de vista. Bill tomou um gole e continuou. Essas coisinhas aladas, insignificantes na aparência, e a que não prestamos muita atenção, nos seguem todos os dias de nossa vida e ouvem nossas preces e nossos planos e esperanças, sabem de nossos desejos e temores, que nos escutam e vão contar a eles, ou não sei como chamar a força que os envia para nos espionar neste mundo. Ora, Bill, protestei sem me conter. E, para minha surpresa, Susan fez sinal para que eu não interrompesse e incentivou Tinsley. Continue, continue. Sei que parece tolice, prosseguiu ele, mas venho observando a questão de um ponto de vista científico e lógico. Em primeiro lugar, nunca pude encontrar uma justificativa racional para a existência de tantos insetos na Terra, nem para sua infinita variedade e profusão. Não passam de coisinhas inúteis e irritantes para nós mortais, pelo menos. Pois bem, uma explicação muito singela e razoável é a seguinte: o governo deles é um órgão pequeno, reduzido, talvez de uma entidade única, que, certamente, não é onipresente, não pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Mas as moscas e formigas podem, assim como os insetos em geral. E, como nós mortais não conseguimos distinguir entre uma formiga e outra, por exemplo, não há a menor possibilidade de identificação e uma mosca é tão útil quanto outra. O esquema é perfeito. Há tantas moscas, formigas e insetos enfim, e sempre existiram tantos, que já não lhes prestamos atenção. Tal como disse Altorne, o que está frequentemente diante de nossos olhos redunda numa familiaridade que nos cega. Não acredito em nada disso, protestei novamente. Deixe-me terminar, rebateu Bill, nervoso, depois você poderá julgar. Existe uma força que deve ter o seu sistema de comunicação, um esquema de contatos que possibilita distorcer a vida e ajustá-la às suas conveniências com relação a cada indivíduo. Pense bem, bilhões de insetos observando, conferindo, enviando relatórios sobre seus objetivos, sobre cada ser humano, controlando a humanidade toda enfim. Olha aqui, interrompi, um tanto descontrolado. Você ficou assim desde aquele acidente, quando era rapazinho, e deixou que a obsessão dominasse a sua mente. Não pode continuar a enganar-se, a iludir-se dessa maneira. E levantei-me da poltrona, impaciente. Susan também se levantou de seu lugar e seu rosto estava corado, quando me repreendeu. Steve, você não vai ajudar, falando desta maneira. Sente-se, e com energia encostou a mão em meu peito forçando-me a sentar. Então virou-se para Tinsley. Bill, se o que você diz fosse verdade, se todos seus planos, sua casa com paredes e móveis à prova de insetos, seu silêncio, quando na presença dos pequeninos seres alados, sua campanha, seus formicidas e vaporizadores mortais aos insetos diminutos, se tudo isso realmente funciona contra eles, como é que você ainda está vivo? Como? Respondeu ele triunfante. É porque trabalho sozinho, em sigilo. Susan continuou argumentando. Mas Bill, se existe o tal poder, ele, ela, eles, ou quem seja, já tem conhecimento de tudo que você faz ou diz. Porque, Steve e eu comentamos abertamente, não é mesmo, Steve? E você continua vivo, são e salvo. Não será isto uma prova suficiente de que você está enganado? Ah! Vocês contaram a eles. Vocês falaram. Exclamou Bill e seus olhos faiscavam, enquanto nos fitava enfurecido. Não, não é possível. Eu fiz Steve prometer que não comentaria. Espere um momento, falou Susan com voz autoritária, procurando acalmá-lo, como se faz com uma criança e suas palavras pareciam sacudi-lo. Escute antes de começar a gritar. Você concordaria em fazer uma experiência? Uma prova? Que espécie de prova? Pois bem, explico. De hoje em diante, todos seus planos serão feitos às claras, jogo aberto. Se nada lhe acontecer nas próximas 8 semanas, então você terá de admitir que os seus temores eram infundados. Mas me matarão. Ouça, Bill. Steve e eu também vamos jogar nossas vidas nisso. Se você morrer, nós também morreremos. Devo confessar que prezo muito minha vida, e nosso amigo Steve também estima dele. Nós dois não acreditamos em suas cismas e queremos livrá-lo disso. Tinsley baixou a cabeça perturbado, olhando para o chão, repetindo, não sei, eu não sei. Somente 8 semanas, Bill.
E você passará o resto da vida livre e tranquilo e, se quiser, poderá continuar investindo capital nas indústrias de inseticidas, mas, por Deus, sem entrar em colapso nervoso por causa disso. O fato de você estar vivo deveria constituir uma prova mais do que suficiente de que eles estão cientes de sua prevenção contra a espécie deles, embora permitam que continue vivendo. Tinsley teve que admitir os argumentos de Susan, mas relutou um pouco em ceder. Parecia falar consigo mesmo. Isso é o começo da campanha. Poderia levar 1000 anos, mas no final seria a libertação, nossa libertação. Mas você poderá se libertar em 8 semanas apenas. Bill. Não compreende. Se conseguirmos provar a você que os insetos são inocentes. Durante as próximas 8 semanas, procure levar avante a sua campanha abertamente. Põe anúncios nos jornais e revistas, espalhe aos 4 ventos, conte a todo mundo. Assim, na hipótese de você vir a morrer, suas palavras estarão difundidas. E, quando as 8 semanas passarem, você estará livre dessa obsessão. Pense em como será agradável estar liberado, depois de todos estes anos. Então aconteceu algo que nos deixou estarrecidos. Uma pequena mosca surgiu, não se sabe de onde, e começou a zumbir em volta de nossas cabeças. Certamente estava ali na sala conosco o tempo todo. No entanto, eu poderia jurar momentos antes que não havia inseto algum no ambiente. Tinsley começou a tremer e não sei o que me impeliu a agir imediata e automaticamente. Nem me lembro do que estava fazendo, mas consegui apanhar a mosca em pleno voo, e aprisionei-a zumbindo em minha mão, esmagando-a violentamente, enquanto olhava para Susan e Bill que estavam lívidos. Peguei. Falei eu freneticamente. Peguei a miserável, nem sei como. Abri a mão e o corpo da mosca caiu ao chão e, com a ponta do sapato, pisoteei o inseto morto tal como vira Tinsley fazer tantas vezes e senti um suor frio escorrendo por meu corpo. Olhei para Susan e sua expressão era a de quem acabava de perder seu melhor amigo. Ei! O que é que estou dizendo? Perguntei de repente, muito desconcertado. Mas não acredito em nada disso. Não ligo para esta sujeira. Lá fora estava muito escuro, quando olhei pela vidraça espessa. Tinsley conseguiu controlar as mãos e acendeu um cigarro. E como os 3 estávamos bastante nervosos, sugeriu que passássemos a noite em sua casa, onde havia acomodações para todos. Susan concordou em ficar, impondo uma condição, se você concordar com a prova das 8 semanas. E vocês estão dispostos a arriscar a vida nisso? Perguntou Bill, incrédulo. Sim, naturalmente, respondeu Susan com gravidade, e no ano vindouro estaremos todos rindo de tudo isso. Está bem, então, concordou subitamente decidido. Faremos a prova. O quarto que me foi destinado, no andar superior, deixava ver pela janela uma esplêndida vista das colinas. Susan ficou no compartimento contíguo ao meu, e Bill dormiu em seu quarto, do outro lado do hall. Deitado na cama, sem dormir, eu ouvia o cricrilar dos grilos lá fora de minha janela e o insistente ruído se foi tornando insuportável. Fechei a janela. Boa parte da noite se passou, sem que eu conseguisse dormir, e comecei a imaginar que havia mosquitos unindo na escuridão. Finalmente, decidi vestir o roupão e descer até a cozinha, não porque sentisse fome, mas apenas me agarrando a um pretexto qualquer para acalmar os nervos tensos. Lá, encontrei Susan, explorando o conteúdo do refrigerador e escolhendo algo para comer. Entreolhamo-nos meio espantados, e carregando os pratos com algum alimento frio, nos encaminhamos para a mesa. Sentamos e tudo à nossa volta tinha algo de irreal. De algum modo, a convivência com Tinsley havia tornado o mundo inseguro e obscuro para nós. Minha amiga, apesar de todo o treinamento psicológico e de toda sua vasta cultura, era apenas uma mulher e, lá no fundo, toda mulher é um pouco supersticiosa. Para culminar o clima desconfortável, no momento em que espetamos com garfo frango assado para tirar umas fatias, notamos uma mosca que começou a voejar em torno do prato, acabando por pousar na comida. Ficamos olhando o inseto durante uns 5 minutos. A mosquinha andou por cima do assado, alçou voo por segundos e voltou a pousar, desta vez na coxa do frango. Sem dizer palavra, tivemos o mesmo pensamento. Devolvemos o prato à geladeira e, tentando inutilmente fazer humorismo sobre o fato, conversamos alguns minutos e voltamos a nossos respectivos quartos, fechamos a porta e retornamos ao silêncio anterior. Voltei para a cama e tive pesadelos curtos, sem conseguir dormir direito, ouvindo o tic-tac do meu relógio de pulso sobre a mesinha de cabeceira. Não sei quanto tempo passou, quantos minutos ou horas. Quando, de repente, fui despertado por aquele grito. Não costumo entrar em pânico facilmente ao ouvir um grito de mulher, mas um grito lancinante vindo da garganta de um homem se ouve tão raramente e é tão estranho que, ao cortar a noite, congela o sangue de quem escuta. Aquele grito horripilante encheu toda a casa, e eu tive a impressão de ter percebido algumas palavras entrecortadas e balbuciadas a custo. Agora eu sei porque eles me deixaram vivo. Saltei da cama e abri a porta, a tempo de ver o meu amigo Tinsley correndo pelo hall com as roupas encharcadas e gotejantes, molhado da cabeça aos pés. Ao me ver, gritou alucinado: "Afaste-se de mim, Steve. Por Deus! Não toque em mim, ou acontecerá o mesmo com você."
Eu estava errado sim, mas de algum modo muito perto da verdade. Oh! Como eu estava perto da verdade! Antes que eu pudesse fazer alguma coisa para detê-lo, Bill desceu a escada aos saltos e saiu, batendo a porta da frente da casa. Senti que Susan também despertara e estava ao meu lado dizendo assustada: "Oh, Steve. Dessa vez ele enlouqueceu. Precisamos fazer alguma coisa para detê-lo." Ouvi então um ruído vindo do banheiro e, ao abrir a porta, notei que o chuveiro estava aberto e a água que caía era fervente, escaldante, enchendo todo o compartimento de vapor. Fechei a torneira rapidamente. Lá fora soou o barulho do motor do carro de Bill sendo ligado e os pneus gritando pela partida brusca. "Precisamos ir atrás dele, Steve", insistiu Susan aflita. "Bill acabará por matar-se, nessa velocidade louca em que vai. Está tentando fugir de alguma coisa. Onde está seu carro?" Corremos para fora, até onde estava meu carro estacionado, sentindo no rosto o vento frio da noite e sob os pés descalços o chão de terra úmida. "Em que direção?" Gritei pondo o carro a funcionar. "Ele rumou para o leste", respondeu Susan com segurança. "Então vamos atrás", respondi nervoso, aumentando a velocidade e dizendo inutilmente: "Bill, seu louco, não corra tanto. Espere por mim, meu amigo. Volte. Não faça isso, seu idiota, espere." Senti a mão de Susan apertando meu braço e insistindo aflita com voz sussurrada: "Mais depressa, Steve, mais depressa. Já estamos a 100, e há umas curvas perigosas logo adiante", respondi. Dentro da noite, ouvíamos os ruídos característicos dos insetos, o vento que entrava pela janela do carro, os pneus gemendo contra a estrada e as batidas descontroladas de nossos corações. De repente, Susan apontou para um determinado ponto e gritou: "Ali!" E apontava as luzes dos faróis do carro de Bill cortando o espaço, quilômetros adiante. "Mais depressa, Steve, vamos." Meu pé descalço doía calcando o pedal do acelerador, através de quilômetros e quilômetros de estrada, o motor roncando, as estrelas acima de nossas cabeças parecendo rodopiar loucamente e as luzes fugindo à nossa passagem. Mentalmente, eu revia Bill correndo pelo hall com um pijama gotejante de água fervente. Ele estivera debaixo do chuveiro escaldante. Mas por quê? Por quê? "Bill, seu louco. Pare." Repeti sabendo que ele não me ouvia. "Pare este carro, seu doido. Para onde é que você está querendo ir, Bill? De que é que você está fugindo, meu amigo?" Estávamos conseguindo alcançá-lo agora. Fomos chegando mais e mais perto, ganhando terreno, metro por metro, vencendo curvas, onde a gravidade era um desafio e tendo a impressão de que, a qualquer momento, nosso carro iria se espatifar contra o barranco, descendo e subindo colinas e enfrentando novamente curvas arriscadas. "Estamos a uma distância bem menor agora", murmurou Susan. "Vamos alcançá-lo", respondi, girando o volante. "Deus nos ajude a conseguir alcançá-lo." E, inexplicavelmente, aconteceu. O carro de Tinsley foi perdendo velocidade, cada vez mais devagar, até parecer arrastar-se pela estrada. Estávamos agora numa reta de concreto que se prolongava por muitos quilômetros, sem curvas nem subidas. O carro de Bill diminuía a marcha cada vez mais, e quando conseguimos ficar bem atrás dele, sua velocidade era talvez de uns 10 quilômetros, sempre diminuindo, até poder ser acompanhada a passos lentos por um homem a pé, conservando, porém, os faróis acesos. "Steve!" gritou Susan alarmada, enterrando suas unhas em meu pulso, que ela agarrara nervosa. Há algo muito errado nisso. Sim, eu sabia. Toquei a buzina e não obtive resposta. Insisti, mas depois do som forte da buzina de meu carro, só restou um silêncio pesado e impressionante, total e aterrador, dentro da noite deserta e escura. Parei o carro. O automóvel de Tinsley deslizava lentamente à nossa frente. Abri a porta e saltei gritando: "Susan, não salte. Fique aí." E corri para o carro da frente chamando nervosamente: "Bill! Bill!" Mas meu amigo não respondeu. Não podia. Lá estava ele, ao volante de seu carro, com a cabeça pendida para trás. Estava imóvel, enquanto o veículo, sempre perdendo velocidade, se arrastava molemente. Senti náuseas. Freiei o carro e desliguei a chave de ignição, sem olhar para Bill e experimentando a mais estranha sensação de pavor. Só então olhei para ele em sua imobilidade. De nada adiantar eliminar todas as moscas, baratas, pulgas, mosquitos, bruxas, cupins, carunchos e formigas, porque os donos do mal, eles, tinham sido mais espertos do que Tinsley. O homem pode exterminar todos os insetos, animais, cães e gatos, pássaros, macacos, doninhas, esquilos, ratos, mamíferos, batráquios, anfíbios. Pode matar, destruir, exterminar, quando consumar tudo, ainda restarão invencíveis os micróbios. Bactérias, micróbios. Sim, seres unicelulares, bicelulares ou multicelulares de vida microscópica. Milhões deles, bilhões e trilhões, em cada um dos poros e em cada milímetro da epiderme de um ser humano.
Em nossos lábios quando falamos, dentro dos nossos ouvidos quando escutamos, em nossa língua quando comemos, em nossos olhos quando vemos. Não é possível expulsá-los, lavá-los, destruí-los, exterminar todos da superfície da terra. Seria uma tarefa impossível. Impossível. Você descobriu isso, Tinsley, não foi? E olhei para o rosto de Bill. Quase o convencemos, meu amigo, quase conseguimos provar a você que os insetos são inocentes, que não são eles os microespiões a serviço do mal. Argumentamos e tínhamos razão. Chegamos a fazê-lo parar para pensar sobre nossos argumentos durante a noite, e você pensou e chegou ao ponto crucial da situação. Bactérias. E foi por isso que você abriu o chuveiro de água fervente. Mas não se pode matar bactérias, porque não se consegue atingir a rapidez vertiginosa com que elas se multiplicam, e se multiplicam numa progressão alucinante. Voltei a olhar para Bill. Seu moscadeiro. Você pensou que aquele mata-moscas de Vimy fosse eficiente o bastante. Chega a ser engraçado. Bill, é você mesmo que está aí imóvel, cabeça pendida, com seu corpo todo deformado pela morfeia, pela gangrena, pela tuberculose, pela bubônica, tudo de uma só vez. Onde está a epiderme de seu rosto? Bill, e a carne que cobria seus ossos, os ossos de seus dedos que ainda agarram o volante, ó Deus. Bill, que cheiro nauseante. Que coloração repulsiva tem você agora. Que mistura fétida e apodrecida de todos os males que acabaram com você. Micróbios, mensageiros malditos. Milhões deles, bilhões deles. Deus não pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Talvez ele tenha inventado as moscas e os insetos todos para serem os vigilantes das pessoas. Mas os senhores do mal também são engenhosos, e inventaram as bactérias. Bill, como você está diferente. Você não contará mais ao mundo seu segredo. Voltei para onde estava Susan dentro do carro e olhei para ela, sem conseguir articular uma palavra. Tudo o que pude fazer foi um gesto indicando a ela que fosse embora. Sem mim. Eu tinha uma missão a cumprir. Havia algo que eu tinha que fazer. Precisava dirigir o carro de Bill até um valão e incendiá-lo, para que os restos mortais do meu amigo fossem cremados também. Susan acionou o carro e se afastou sem olhar para trás. E agora, nesta noite de verão, uma semana depois que tudo aquilo aconteceu, estou datilografando isto pelo muito que valem estas revelações aqui e agora. Escrevo com moscas zumbindo ao meu redor. Agora compreendo por que Bill sobreviveu tanto tempo. Enquanto ele concentrava seus esforços no combate infatigável contra os insetos, as formigas, os pássaros, os animais que representam as forças de Deus afinal. Enquanto isso, as forças malignas permitiram que continuasse a viver. Sem saber, Bill trabalhava para eles, para o mal. Mas no momento em que compreendeu que os inimigos reais eram as bactérias, mais numerosas ainda e invisivelmente insidiosas, então os emissários do mal o mataram, o destruíram. Mentalmente, reconstituí o quadro do pai de Tinsley morrendo, vitimado pelo tiro resultante do esbarrão da codorna contra a arma. A princípio, não parece encaixar com lógica. Por que uma codorna, representante de Deus, provocaria a morte do pai de Bill? Mas agora a resposta me vem muito claramente. As aves também podem ser vitimadas por doenças, e naquele dia tantos anos atrás, algum mal súbito levou as aves a esvoaçarem e uma delas causaria a morte do pai de William Tinsley, subsequentemente, a morte de muitos animais e insetos. Outra cena me vem à mente pedindo resposta. O corpo do Tinsley pai, coberto por um lençol de insetos em movimento. E quem sabe se os pequeninos seres não estariam ali, numa tentativa de ajudar, de dar consolo ao morto, numa linguagem toda própria e desconhecida para nós, os vivos. E espero que o jogo continue. Deus contra o demônio, o bem contra o mal, e eu estou perdendo. Esta noite, estou aqui sentado escrevendo a máquina e esperando. Minha pele arde, incha e se deteriora. Susan, no outro extremo da cidade, sã e salva, ignora tudo isto que agora faço questão de registrar, de deixar escrito, ainda que me custe a vida. Apuro os ouvidos ao zumbido das moscas, tentando talvez captar alguma mensagem benfazeja e salvadora, mas não consigo. Mesmo enquanto escrevo, sei que a pele de meus dedos se desagrega e racha, muda de cor. A epiderme de meu rosto parece uma máscara frouxa, úmida e viscosa, solta dos ossos. Meus olhos lacrimejam abundantemente, por causa da lepra, e a bubônica altera a coloração de todo o meu corpo. Sinto contrações no estômago, em espasmos gástricos incontroláveis. Minha língua está amarga e grossa, os dentes parecem soltos dentro da boca. Meus ouvidos unem e, dentro de minutos, sei que todas as minhas faculdades falharão e toda a minha estrutura óssea se vai desmantelar. Meus dedos, falanges e falangetas e até músculos. Tudo se transformando numa massa gelatinosa que escorre pelo teclado da máquina, manchando o papel. Minha pele vai escorregar do esqueleto como uma capa de borracha molhada. Mas é preciso que eu continue, a escrever, a contar aqui tudo o que sei, tudo o que eu sei. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros.
Doe em livepix.gg/eaudiolivro.